वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते देशंबित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriya sayo visayoho Khalu sarvatoho swat Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriyo sayo visayoho khalu sarvatoho swat. Gauriya Goshtipati, Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati, Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que nós estamos aqui neste mundo material apenas por 2 dias. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que nós estamos aqui neste mundo material apenas por 2 dias. Não há garantia de quando nós teremos que ir embora deste mundo material. Não há garantia, não há segurança. Nós não temos nenhuma previsão, nenhuma notícia de quando nós teremos que partir deste mundo material. Então, enquanto nós estamos vivendo neste mundo material, nós devemos tomar uma decisão final de fazer Haribhajana. Isso é uma necessidade. Porque, por um período de tempo infinito, nós estamos viajando por todos esses 14 mundos e, por acaso, recebemos este corpo humano. Prabhupada diz, este corpo humano, ele é apto para Haribhajana. Este corpo humano ele é apto para o Haribhajana. Então, nós deveremos fazer uma resolução final de fazer o verdadeiro Haribhajana. Aqueles que vão pular no fogo, nós não podemos dizer, aqueles que estão pulando em Maya, que estão com um humor de desfrute, nós não podemos dizer que eles são realmente inteligentes. Aqueles que são realmente inteligentes, eles nunca vão atrás de gratificação sensorial, desfrute sensorial, eles não têm nenhum interesse nisso. Porque, Prabhupada diz, a matéria, qualquer objeto inerte, não pode ter nenhum humor de desfrute. Qualquer objeto inerte não pode ter nenhum humor de desfrute, é impossível. O seu corpo também é inerte. Mas a alma está ali, Atma está ali. É por isso que você está interessado em desfrutar. Então, depois de muito tempo, agora, hoje, nós recebemos a chance de ter esse corpo humano. Martada significa que esse corpo humano ele pode dar o verdadeiro propósito desta vida. Martada significa que ele pode dar artha. Então ele pode dar o verdadeiro significado. Eu não estou falando que esse artha aqui não significa riqueza, uma riqueza comum. Artha, nesse outro contexto, significa que nós, almas condicionadas, quando fazemos um esforço, nós queremos garantir uma remuneração para desfrutar de algo. Eu não estou falando desta artha, dharma, artha, kama, moksha, esse artha, Aqui, neste verso, artha significa o propósito, o significado.
Ou seja, nesse nascimento humano tem toda a chance de você começar o Haribhajana. Não apenas isso, mas você pode receber o Darshana do Senhor Supremo, você pode entrar no mundo transcendental, receber a sua chance de prestar serviço eterno. Então o verso diz, este nascimento humano é anitya, instável, ainda assim ele tem um significado. Porque você pode se lembrar o caso de Katwangaraja, os semideuses, eles quiseram abençoá-lo, disseram, olha, a gente quer dar algo para você, o que é que você deseja? E Katwangaraja falou, olha, primeiro eu quero saber em detalhes sobre quanto tempo eu ainda tenho de vida. E eles falaram, oh meu Deus, você tem um período de vida agora muito curto, 48 minutos, Duidanda. E dentro desse período, Katwangaraja abandonou tudo e decidiu começar o Haribhajana e foi bem sucedido. Parikshit Maharaj também tomou uma decisão muito rapidamente e dentro de 7 dias, vocês sabem de tudo isso, então eu não vou entrar em detalhes. Então, embora este nascimento humano seja instável, ainda assim, ele pode te dar o verdadeiro significado ou o propósito dessa vida. Então, aqueles que são dhiraha, ou seja, aqueles que estabilizam a sua mente, que são muito pacíficos, não estão agitados, ansiosos, eles vão decidir que antes de abandonar este corpo, enquanto eu estiver vivo, eu terei que fazer um esforço. Matéria, você pode obter em qualquer nascimento, seja um inseto, uma aranha, uma abelha, um animal, um pássaro, em qualquer forma de vida há desfrute. O desfrute está lá, de diferentes maneiras. Então, na verdade, em todas as formas de vida, você pode receber desfrute. Você pode tentar desfrutar. E você também terá que sofrer de acordo com o fruto dos seus karmas passados. Você vai sofrer ou você vai desfrutar, então isso é muito instável, veja. Prahlada Maharaj, na verdade, está dizendo que se em qualquer vida você pode obter desfrute, então você não deve ficar ocupado com este assunto, com matéria, com desfrute. Então, você terá que pensar repetidamente em como fazer Haribhajana. Este é o problema principal. E Prabhupada explica essa palavra Nishreya. O que significa? Prabhupada com frequência falava sobre essas duas palavras, Shreya e Preya. Shreya significa aquele o bem maior, o bem mais elevado. E Preya significa aquilo que os seus órgãos sensoriais, que a sua mente material quer desfrutar. Isso é Preya. Então, Prabhupada quis explicar que essa palavra Nishreyasa, Prabhupada explica, o significado dessa palavra é receber a bênção de Bhagavan. O significado dessa palavra Nishreyasa é receber as bênçãos ou a misericórdia de Bhagavan, mas certamente nós não vamos receber a graça de Bhagavan diretamente, é por meio de Guru Vaishnava, ou seja, receber a bênção de Guru Vaishnava e de Bhagavan, esse é o Nishreyasa, ou seja, o bem maior. Então, na verdade, Kulashekar, vocês podem se lembrar, ele estava chorando.
Nós não estamos interessados em Haribhajana, mas Kula Shekara estava chorando dia e noite inteiros. Oh, Prabhu, eu quero alcançar os seus pés de lótus. Eu não quero ficar aqui. Eu posso falar melhor sobre isso. Antes disso, eu quero lembrar vocês do Brihat Bhagavatamrita, ou melhor, do Brihat Aranyaka Upanishad. Brihat Aranyaka Upanishad, ali você pode encontrar que Jagavalka Rishi, ele falou diante de Gargi. Gargi e Maitri eram as duas esposas dele. Então Gargi perguntou para o seu marido Jagavalka Rishi: ela perguntou, olha, você vai distribuir todas as suas posses entre nós duas, que somos suas esposas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Com a ajuda dessas posses, eu posso obter aquela verdade absoluta? Isso é possível? Gargi fez essa pergunta diante de Jagavalka Rishi, mas Jagavalka Rishi ficou em silêncio. Depois de um tempo ele respondeu que não. Com a ajuda dessas propriedades, essas posses materiais, você não pode obter a verdade absoluta. Então por que você está distribuindo essas posses entre nós, que são algo inútil? Isso é inútil, por que você está dando isso para nós? O que a gente pode fazer? Com a ajuda disso, a gente não pode obter aquela verdade absoluta. Então, por que você está dando essas posses para nós? Pela ajuda das quais eu não posso obter aquele néctar. Néctar significa Bhakti. Néctar, Amrita, significa Bhakti, na verdade. No 10º canto, muitas vezes antes eu disse que Bhagavan Sri Krishna falou diante das Gopikas: então os semideuses, eles também estão obtendo um néctar ao agitar o oceano, mas aquele néctar dos semideuses não é um néctar verdadeiro. Aquele néctar te dá alguma facilidade corporal, facilidade material. Então lá não há doenças, não há suor, não há cansaço. Você pode desfrutar da sua vida. Então os semideuses, eles estão desfrutando de sua vida porque eles têm este néctar. Mas eu não estou falando sobre este néctar. Gargi Maitri, ela está falando, isso a mim. Pela ajuda dessas posses, a gente não obtém aquele néctar, aquele amrita. Então, o que a gente pode fazer com essas propriedades, com essas posses? Depois disso, Jagavalka Rishi falou: Etad aksharam gargi viditva asmat lokat paiti sa brahmana. Who is Brahman, who is not Brahman? Quem é um Brahmana e quem não é um Brahmana? Prabhupada também sempre falava sobre este ponto. Jagavalka falou: Etad aksharam gargi viditva asmat lokat paiti sa brahmana. After knowing that absolute Brahma, depois de conhecer aquela tattva, aquela verdade absoluta, Om iti eka aksharam Brahma jabbaharan mamansparan, this sloka in Gita, tem este verso no Bhagavad Gita. Você pode se lembrar. Este é, na verdade, o Parabrahman, o Senhor Supremo. Então, se você puder entender o exato significado desse Om, deste som transcendental e eterno, se você puder entender pela misericórdia de Guru Vaishnava, então tudo ficará claro para você. Então, quem é um Brahmana?
Viditva significa, depois de conhecer esse akshara, Brahma, esse som transcendental, se alguém abandonar o mundo com esse conhecimento, ele é um verdadeiro Brahmana. Etad aksharam gargi aviditva asmat lokat paiti sa kripanaha. He is kripan. He is the fallen soul. E aquele é uma alma caída, aquele que não tem nenhuma informação sobre isso, né? Com frequência, Prabhupada explicava Kshara e Akshara. Kshara significa algo instável, mutável, tudo que é visível na sua frente, tudo isso é instável, é Kshara. E Akshara significa imutável, pela eternidade é imutável. Por um período infinito de tempo não há questão de mudança, Akshara. Então quem é um Brahmana? Prabhupada diz que a mente material, o que significa a mente material? Porque Atma, a sua alma, o seu espírito, não tem nenhuma conexão com esse corpo material, com essa mente material. Sua Atma, sua alma, não tem nenhuma relação com o corpo e a mente materiais. Ainda assim, existe alguma conexão, uma ponte, por conta de Maya, com o humor, com o sentimento, né? Quando a alma condicionada quer desfrutar, então este humor de desfrute se expressa na forma da mente material. Na verdade, a mente material não tem existência por si só, porque eu já disse muitas vezes analo vayu khang mana buddhi revacha ahankara ityame prakritirastada. The 8 different kind of manifestation. Essas são as 8 manifestações ou expressões desta Maya. Você não tem nenhuma conexão com aquilo. Matéria pode vir de diferentes formas, esses 5 elementos, mente, inteligência e falso ego. E eu já disse que Prakriti Devi, a natureza material, ela abre um grande mercado de desfrute. Prakriti Devi, a natureza, Prakriti Devi, ela abre um grande mercado de desfrute. E de acordo com os seus sânskaras passados, a sua demanda, você vai para o mercado para selecionar os itens com os quais você quer desfrutar. Você vai selecionar, mas Prakriti, 100%, Prakriti certamente ela vai se vingar de você. Se você for expressar esse humor de desfrute, esteja certo, Prakriti Devi, ela vai se vingar de você. Porque Prakriti Devi, ela diz que todos os itens que eu exibo aqui, neste grande mercado, com os 5 objetos dos sentidos, né? Formas, sons, sabores, aromas, eu abri um grande mercado de desfrute, mas todo o desfrute é para o Senhor Supremo, não para vocês. Então, as almas condicionadas, direta ou indiretamente, elas sempre devem manter uma acurácia na sua mente. Você deve pensar que todas aquelas coisas que você pode ver ao seu redor, elas não são objetos para o seu desfrute. Tudo isso é, direta ou indiretamente, todos são itens para o serviço a Krishna. Todos são itens para o serviço a Krishna. Você pode apenas honrar a Prashadam, os remanentes do Senhor Supremo. Esse é o humor de um Siddha Mahatma, de uma alma autorrealizada. Então, com frequência, Prabhupada dizia que a alma condicionada, ela sempre tenta expressar um humor de desfrute. Mas Prabhupada diz, que, na verdade, se você não puder sentir que o mundo inteiro, que tudo é instável, se até hoje
você ainda está buscando desfrute, se até hoje você ainda está desfrutando com esse mundo material, se até hoje você ainda está desfrutando com este mundo material, então esteja certo que não é possível para você fazer Haribhajana. Prabhupada disse, na verdade, no estágio preliminar, talvez você possa ter um humor de desfrute, mas por meio da sua submissão, por meio do seu serviço a Guru Vaishnava, gradualmente você vai subir àquele nível de rendição plena. No fim das contas, você vai alcançar essa plataforma. Mas, se houver duplicidade ou falsidade, você não vai poder sair deste cativeiro material. Sobari Rishi, na verdade, depois disso, Ajamila, e depois, eu esqueci o nome dele, o filho de Yadu. Prabhupada diz que eles, no fim das contas, por meio do desfrute, mesmo passando pelo desfrute, por fim, eles desenvolveram desapego, porque eles eram simples de coração, não havia complicações. O que eu estava me lembrando é Jajati, Sobari. Não havia complicação dentro do coração deles. É por isso que você pode ver. Você diria, Maharaj, eles têm humor de desfrute. Sim, eles têm humor de desfrute. E eles também falavam isso, olha, nós temos humor de desfrute, isso é muito ruim. Eles sempre estavam se lamentando por ter esse humor de desfrute, mas o que fazer? Mas de alguma maneira estavam vivendo suas vidas, mas no fim das contas eles quiseram cortar o seu cativeiro. Eles tinham um desejo honesto. Eles tinham um desejo honesto dentro do coração de que nós queremos eliminar este humor de desfrute. Mas o que fazer? Estamos numa condição condicionada. Então, Prabhupada diz, aqueles que têm esse tipo de humor simples, sem complicação, neste caso, embora atualmente você possa ver neles um humor de desfrute, mas gradualmente eles podem desenvolver o desapego pela misericórdia de Guru Vaishnava, desde que eles não tenham complicação dentro do coração. Então não havia complicação no coração de Sobari Rishi, Jajati, Ajamila, não havia complicação. É por isso que no fim das contas... Então muitas vezes antes eu falei do Bhagavatam, Akama sarvakama va mokshakama udarudhi tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. Isso é verdade. Akama sarvakama, just now I explained, no? Agora mesmo eu estava explicando, né? Embora você tenha humor de desfrute, ainda assim, se você estivesse lamentando, se arrependendo, que coisa horrível, eu tenho esse humor de desfrute, eu não consigo controlar minha mente, meus órgãos sensoriais, que vergonha. Dessa maneira, se você estivesse se lamentando, se arrependendo do seu humor de desfrute, então você pode receber uma ajuda. Então, automaticamente, você vai eliminar o seu cativeiro material e começar o seu seva eterno, quando você alcançar a perfeição, mas não antes. Então, Prabhupada diz, o que é a mente material? Na verdade, a mente material, Prabhupada explica que o seu humor de desfrute, a alma condicionada, quando ela expressa esse humor de desfrute, este humor de desfrute se expressa na forma da mente material. Ou seja, ela quer aceitar matéria que ela aprecia ou ela vai rejeitar coisas que ela não gosta. Dessa maneira, as funções da mente, né? Aceitar e rejeitar. Às vezes ela aceita, às vezes ela rejeita, de acordo com seus sânskaras, suas impressões do passado. Mas Prabhupada diz que sempre você deve seguir fazendo Guru Vaishnava Bhagavan Seva. Prabhupada diz, aqueles que estão fazendo Guru Vaishnava Bhagavan Seva continuamente, o cativeiro material não vai permanecer neles por muito tempo. Prabhupada diz, se eles forem fazer seva continuamente, Guru Vaishnava Bhagavan Seva, Prabhupada dizia em Bengali, Jara Guru Vaishnava Bhagavaner Nirantar Sevaya Vyasto, Tara
eles vão se livrar do cativeiro material. Maya não vai ter nenhuma chance, nenhum espaço para entrar neles. Eles vão se livrar de Maya muito em breve. Mas, na verdade, Prabhupada diz que a alma condicionada, elas estão atuando como um herói, uma heroína, ou um vilão em um drama. Prabhupada diz que aqueles que estão atuando em um drama, não há realidade ali. Ali, na verdade, não há realidade, mas a audiência, elas sentem que há uma realidade. Então, Prabhupada diz que isto se tornou uma doença crônica para nós, fazer um drama na forma de sannyasi, na forma de brahmachari, na forma de grihasta. Mas um grihasta ideal, você sabe, Prabhupada diz sobre um grihasta ideal, é algo que a gente não pode nem imaginar. Se você puder ver a vida de um grihasta ideal, um chefe de família ideal, eles têm uma responsabilidade imensa. Prabhupada diz, se um grihasta ideal, se você puder ver um chefe de família ideal, como Bhaktivinoda Thakur, Srivas Pandit, Vakreshwara Pandita, ou Shivananda Sena, né? Não Vakreshwara Pandita, Shivananda Sena. Então você pode ver a vida deles, a vida ideal deles, e o próprio Mahaprabhu também. Então, um grihasta ideal, eles têm tamanha, tanta responsabilidade, e o procedimento de bhajana deles é tão excelente que nós não podemos nem imaginar. Então, aqueles que são grihastas ideais, eles têm tanta responsabilidade, tanto fardo sobre a cabeça deles, ainda assim, eles ainda vão fazer bhajana e vão cumprir os seus deveres, tudo bem, mas tudo em relação ao Senhor Supremo. Eles estão cumprindo o seu dever, um por um. Mas você terá que pensar, você tem que pensar 2 vezes de que tipo de responsabilidade um grihasta tem, uma grande responsabilidade. E se eles não obterem controle sobre os seus órgãos sensoriais, se eles não obtiverem controle sobre os órgãos sensoriais, então que responsabilidade eles podem assumir? Um grihasta, ele tem grandes deveres. E todos os sadhu, Guru Vaishnavas, eles dependem deles também. Eles dependem de Krishna, mas ainda assim, externamente, eles fazem algo por sadhu, Guru Vaishnava. E eles também fazem o seu seva todos os dias. Então, se eles não tiverem o controle sobre os seus órgãos sensoriais, então que responsabilidade a gente pode esperar que eles vão assumir? Então, um grihasta ideal é muito mais elevado do que um devoto muito comum, mesmo se for um renunciante. Ou seja, eles têm grandes responsabilidades, esses chefes de famílias. Claro que um sadhu genuíno, Gaudiya, um brahmachari, sannyasi genuíno, eles têm uma grande responsabilidade. Eles estão assumindo a responsabilidade sobre toda a sociedade humana. Mas se eles estiverem apenas ocupados em comer e dormir, comida e estadia, como que eles vão poder desfrutar? Isso não é renúncia, na verdade. Bhaktivinoda Thakur diz que esse tipo de renúncia, de renunciante, é inútil. Ele diz, se o número desse tipo de renunciante aumentar, então certamente isso é uma trama de Maya. Então, Prabhupada diz que é assim como em um drama, se você ver alguém atuando, ali não há realidade. Então, alguns vão agir como sannyasi ou a roupa de brahmachari, tudo isso, mas se não houver realidade, então qual é a utilidade? Isso é como um drama. Então, é mais e mais perigoso. Bhaktivinoda Thakur diz, isso é mais e mais perigoso. Bhaktivinoda Thakur diz que enquanto eles não desenvolverem o seu desapego, eles não devem sair da vida familiar. É bom que eles fiquem na vida familiar,
tentem provar que eles são grihastas, que eles são almas caídas. Eles podem desenvolver esse tipo de humildade dentro do coração, isso é muito bom. Mas não é bom se eles tomarem sannyasi, brahmachari, roupa açafrão e tudo isso, e só para fazer um drama. E toda essa sociedade, eles são muito tolos. Eles também não conseguem entender o que é bom, o que é falso, o que é genuíno. Porque eles mesmos são trapaceiros, eles são tolos, eles não têm sinceridade, eles não querem entrar em contato com a verdade absoluta. E é por isso que eles vão ser enganados por eles. E Prabhupada também dava esse exemplo de um ouro verdadeiro e um ouro falso, uma imitação. Então, qual é a diferença? Uma diferença enorme. Então, um renunciante genuíno, aqueles que realmente desenvolvem desapego, é muito raro no presente. Então, Prabhupada diz que, primeiro de tudo, nós devemos seguir ouvindo Harikatha. Repetidamente, Prabhupada dizia, este é o maior remédio. Continuamente nós devemos usar este remédio de ouvir Harikatha e Kirtana, por meio dos quais, gradualmente, a gente pode sair de Maya. Este é o procedimento. E, na verdade, Kula Shekara estava falando algo que eu posso explicar, mas até hoje, se eu estiver apreciando, recebendo desfrute neste mundo material, se até hoje eu estiver desfrutando de algo nessa vida material, desse mundo material, então não há nenhuma possibilidade de eu fazer o verdadeiro bhajana. Claro, se houver duplicidade, falsidade, então é um problema. Agora eu posso dar um exemplo, que em Varanasi, na Universidade Hindu de Benares, tinha um professor do Vedanta ali. Ele era um grande erudito, todos os consideravam um grande pandita do Vedanta, grande conhecedor, do Vedanta, e todos os dias, no horário do almoço, ele vinha para a sua casa para comer, depois voltava para o serviço. Então ele veio e naquele dia ele estava comendo chapatis, chá de vegetais e tudo mais, mas por acaso naquele dia a esposa esqueceu de colocar sal no vegetal. Mas aquele erudito do Vedanta, a todo momento ele estava muito bravo, ele começou a falar, olha, você cozinhou o vegetal dessa maneira? Não tem nenhum sal, não tem nenhum gosto, não tem nenhum sabor. Repetidamente ele começou a falar, enquanto a esposa, com muita humildade, falando, olha o que fazer, hoje eu esqueci, por favor me perdoe. Eu posso te dar um sal separadamente, você pode misturar. E ele falou, mas se eu misturar agora no final, como é que eu posso sentir o gosto? Então ele estava repetidamente criticando. Depois disso, a esposa foi obrigada a falar. Ela falou, olha, você é um grande erudito, conhecedor do Vedanta, eu ouvi falar nisso. Mas se você está esperando o gosto deste mundo material, você não vai sentir nenhum gosto com o Brahma, com a verdade suprema. Aqueles que estão sentindo o gosto da verdade absoluta, como eles podem sentir o gosto de um vegetal material? E ele ficou muito surpreso, isso foi um ponto de virada na vida dele. A esposa não era muito instruída, mas o comentário dela foi tão pesado. Aquele era um homem muito honrado, E também um grande erudito, ele ficou muito surpreso. Ele começou a pensar, realmente, eu estou lendo Vedanta, eu estou ensinando Vedanta, estou explicando, e todos me consideram um grande erudito, mas eu não tenho nenhuma realização direta. Sobre realização direta, eu posso dar outro exemplo, de Varanasi também. O mesmo local, Benares, Varanasi, houve uma grande assembleia religiosa e grandes eruditos vieram e um por um eles deram suas palestras sobre o Vedanta Sutra ou sobre o Vedanta como um todo.
E era uma grande assembleia religiosa, Dharma Sabha. E depois disso, quando a assembleia estava acontecendo, tinham grandes eruditos dando suas palestras sobre o Vedanta, Vedanta Tattva, Vedanta Sutra. Mas depois disso, quando já estava para terminar a assembleia, então, aquele Maharaj, que era o presidente da assembleia, ele pediu para um sadhu muito humilde. Falou, Maharaj, você deve falar algo. E aquele sadhu estava com vergonha. Ele falou, olha, eu não posso falar nada, eu não tenho nenhuma educação, instrução, como é que eu posso falar? Ele falou, não, você deve falar algo. Você deve falar algo. Por 10, 15 minutos, pelo menos, fale algo. E ele disse, olha, na verdade eu não sou um pandita, eu não sou um erudito do Vedanta, mas você está me pedindo repetidamente. Então ele começou a falar sobre o Vedanta. E quando ele começou a falar sobre o Vedanta, depois da Vandana, da glorificação, todos aqueles panditas ficaram loucos, eles ficaram muito surpresos. Como é possível? Ele diz que não é um pandita, que não sabe nada, que não tem instrução, mas ele está explicando o Vedanta de tal maneira, eles ficaram muito surpresos. Depois que acabou a assembleia, todos os panditas, os eruditas, pediram para aquele Maharaj. Maharaj, como é que você desenvolveu esse sentimento, essa acurácia? Como você desenvolveu essa sensibilidade? Como você pôde explicar o Vedanta dessa maneira? Qual é o procedimento? Enquanto nós não fomos bem-sucedidos, então aquele Maharaj falou, olha, eu costumava amar o meu Guru Maharaj. Meu Guru Maharaj costumava me amar de coração e eu costumava fazer meu seva. Meu Guru Maharaj partiu desse mundo, mas antes de partir ele me abençoou e pela bênção dele eu consigo entender algo, perceber algo, nada além disso. Então eles perguntaram, como é possível para você, enquanto nós não temos nenhuma realização direta? Então aquele Maharaj falou, ele falou, vocês começaram a estudar o Vedanta com qual objetivo? Com qual ideia vocês começaram a estudar o Vedanta? Qual era o seu plano? Qual era o seu propósito? Antes de começar a estudar o Vedanta, qual era o seu plano? Então aqueles grandes eruditos, eles falaram, nós queríamos nos tornar grandes eruditos do Vedanta. Então Maharaj falou, então você é. Você queria se tornar um grande erudito do Vedanta, então você é. Você não orou aos pés de lótus do Vedanta para obter realização. Enquanto eu sempre orei aos pés de lótus do Vedanta falando, olha, eu sou uma alma caída, eu sou um grande tolo, eu sou um analfabeto, por favor, me abençoe, de alguma maneira me abençoe. Dessa maneira, na verdade, a realização direta, você pode ler muitos, incontáveis shastras, você pode memorizar, você pode ficar famoso como um grande pandita, até como um Digvijay Pandita, mas você não pode receber realização direta sem a misericórdia de um guru. Sem a misericórdia de um guru, é impossível digerir qualquer shastra. Talvez você tenha uma memória muito poderosa, mas você não vai poder digerir, porque apenas pela misericórdia de Guru Vaishnava você pode digerir os shastras. Por isso, Prabhupada sempre dizia isso. Prabhupada sempre dizia que nós sempre queremos projetar nós mesmos como grandes pregadores, grandes acharyas, grandes eruditos. Esse é o nosso humor. Mas nós não estamos interessados em obter realização. Prabhupada dizia isso, que nós sempre estamos interessados em receber algum conhecimento externo, conhecimento seco. Então nós sempre queremos projetar a nós mesmos como grandes acharyas, grandes sannyasis, grandes panditas. Nós queremos nos expressar. Mas este não era o humor de Prabhupada.
Prabhupada dizia isso, né? Você quer se projetar como um grande pregador, mas esse não é a regra. Você não deve expressar esse tipo de humor. Do contrário, se você expressar esse tipo de humor, você não vai poder obter Bhakti. Porque sobre Bhakti eu já disse antes. Que alguém pode mostrar, olha, eu sou muito desapegado. Aqueles Mayavadis, eles são mais desapegados ainda externamente, mas isso tudo é inútil. Aqueles Mayavadis, eles podem mostrar ainda maior desapego, mas qual a utilidade desse desapego? Esse desapego seco. Então, aqueles que são devotos sempre estão ocupados com Yukta Vairagya, renúncia apropriada. Sempre Prabhupada falava sobre isso. Que nós sempre queremos expressar, olha, eu sou desapegado, eu sou muito erudito, isso, aquilo, mas este não é o procedimento. Este não é o procedimento, Prabhupada dizia. So bhakti pareshanubhav viraktir annatra choisati ko ek kalaha prapaddamanasya yathasnataha sutushti pushti khut payonughasam. Bhakti Pareshanubhav Viraktanata. Esses três fatores simultaneamente você vai sentir. Então, quando você desenvolver Bhakti, ao mesmo tempo, Pareshanubhava significa para Isha Anubhava, um sentimento direto do Senhor Supremo. Ou seja, quando você desenvolver Bhakti, esteja certo que em Bhakti vai haver para Ishanubhava, Pareshanubhava, ou seja, realização direta do Senhor Supremo, certamente, e Virakta, esse desapego. Você vai sentir ou vai desenvolver desapego da matéria, de tudo aquilo que não tem nenhuma relação com Krishna Seva. Krishna Sevai jaha hoy anukul, Vishaya bolia taha tagi hoy bhul. What you can use in Krishna Seva, aquilo que você pode usar para servir Krishna, se você rejeitar, falar, eu não preciso disso, então isso é uma renúncia seca. Isso é uma renúncia seca. Então, Prabhupada diz, você está cometendo um erro, porque esses objetos você pode usar para servir Krishna. Não tente usá-los para um propósito pessoal. Você pode usá-los para servir Krishna. Isso é Yukta Vairagya. Então, é um fator automático. Bhakti, Pareshanubhav e Virakta. Ou seja, aqueles que já têm uma submissão aos pés de lótus de um Sadguru. Preste atenção. Prabhupada Manasya significa aqueles que já têm submissão aos pés de lótus de Guru, Vaishnavas puros. Para eles, do contrário não é possível. Então, Prabhupada Manasya significa aqueles que têm total submissão aos pés de lótus de Guru Vaishnava. E qual é o exemplo que é dado aqui neste verso? É assim como um homem que ele está com muita fome. Por alguns dias, ele não comeu nada. Por alguns dias, ele não comeu nada, está com muita fome. Este é o exemplo dado neste verso. Então, quando ele vai comer prashadam, cada mão, a primeira mão de prashadam, a segunda mão de prashadam, então o Vishwanatha Chakravarti diz que em cada bocado de prashadam que ele coloca em sua boca, ele vai sentir alguma satisfação, ou seja, tushti, satisfação, pushti é nutrição, e o terceiro fator é que ele estava com fome, mas agora gradualmente a fome está sendo eliminada, porque ele está comendo a prashadam. Então, simultaneamente, quando ele estiver comendo a prashadam, ele está obtendo satisfação, felicidade, uma alegria, né? Enquanto ele está comendo a prashadam, simultaneamente ele vai sentir satisfação, nutrição e a eliminação da fome. Então, são esses três fatores simultâneos a cada mão, cada bocado de comida que ele come. Então, Prabhupada deu este exemplo.
bhaktihi parishanubhavo viraktiranatraha chaishatriko ekakalaha prapaddamanasya yathasnataha sutushti pustihi khutpayo anughasam. Anughasam and each and every, Anubhasa significa a cada mão, a cada bocado de prashadam que ele comer, ele vai sentir esses 3 benefícios. Então, a cada passo, né? Mas a nossa principal doença e eu disse muitas vezes para vocês que Prabhupada, ele nunca costumava dar nenhuma chance para ninguém descansar. A todo tempo. Esta era a técnica de Prabhupada. Prabhupada sempre costumava ocupar todos em Hari Guru Vaishnava Seva a todo tempo. Se qualquer pessoa chegasse na Chaitanya Mata depois de fazer um seva, ele falava, e qual seva você está fazendo agora? Então, imediatamente, Prabhupada enviava essa pessoa para fazer outro serviço contínuo. Então, Prabhupada dava serviço para todos, a todo tempo. Este é, na verdade, o segredo do bhajana. Dessa maneira, Prabhupada dava um tratamento para todos os devotos. Um dia, 2 ou 3 devotos foram para Chaitanya Mata. Usualmente, o Prabhupada os ocupava em serviço. Então, um Maharaj, ele estava se considerando assim, olha, eu sou um grande pregador. Um Maharaj se considerava um grande pregador. E ele quis fazer um comentário sobre um devoto que não estava indo pregar fora da mata, apenas estava ocupado servindo na Chaitanya Mata todo o tempo. Um dia, esse sannyasi quis fazer um comentário sobre aquele devoto. Falou, o que é isso? Ele é um devoto, ele não está indo pregar, está somente dentro do templo. Então ele fez um comentário negativo sobre aquele devoto, sem nenhuma razão. Enquanto aquele devoto estava ocupado em seva, que Prabhupada tinha dado para ele a todo tempo. Então, Prabhupada ficou sabendo disso. Prabhupada ficou sabendo que aquele devoto estava criticando o outro devoto. E Prabhupada expressou o humor de um leão. Prabhupada começou a gritar, quem é você para fazer esse tipo de comentário contra ele? Porque um Sadguru, ele pode perceber o que há dentro do coração de todos os servos. Um Sadguru, ele pode perceber o que há no coração de todos os discípulos. É por isso que ele é um Sadguru. Ele pode compreender ou perceber o coração de todos os devotos, qual humor há dentro deles. Então, Prabhupada sabia que aquele sevaka que estava servindo dentro da Chaitanya Mata, o humor dele estava sempre com Prabhupada, ou seja, ele estava sempre aos pés de lótus de Prabhupada, o coração dele estava sempre aos pés de lótus de Prabhupada. Então, Prabhupada sabia muito bem quanto amor ele tem por mim. Dessa maneira, Prabhupada dava tratamento. Mas nós queremos projetar a nós próprios como grandes pregadores, grandes acharyas, grandes sannyasis. Dessa maneira, esse é o nosso humor a todo tempo. E Prabhupada lamentava por esse tipo de humor. Outro exemplo que eu posso dar, ele vem de Madhya Pradesh, num local ali, tinha um grande pandita lá. E ele estudou em Varanasi, em vários locais, ele era um grande pandita. Mas, na verdade, ele era muito pobre. Ele não conseguia ganhar dinheiro porque ele era um grande erudito, mas não saía para pregar. Então ele era muito pobre materialmente. De alguma maneira ele se aproximou do rei. Tinha um rei ali, naquela localidade, naquele reino, e ele se aproximou do rei, e o rei tinha um bom relacionamento com ele. Então aquele pandita se aproximou do rei e falou, eu quero explicar o Bhagavatam para você. E o rei tinha algum conhecimento espiritual. Ele era alguém espiritualista, ele não era um homem materialista. Então o rei pediu para o pandita,
Ele falou, olha, na verdade até hoje, você não está desfrutando da misericórdia do Bhagavatam. Você não recebeu toda a misericórdia do Bhagavatam. Então, como você pode explicar para mim? E o Pandita falou, o quê? Eu estudei em Varanasi, em vários locais. Eu posso recitar o Bhagavatam inteiro, o Vedanta também. Eu tenho diploma. Falou, sim, você tem um diploma, mas você não recebeu toda a misericórdia do Bhagavatam. Então, primeiro de tudo, tente receber a misericórdia do Bhagavatam, então volte até mim. Vá até o seu Guru. Então, esse Pandita ficou muito triste e foi embora. Novamente, depois de alguns meses, ele voltou e pediu ao rei. Olha, ele falou, agora você pode ouvir o Bhagavatam de mim. E o rei falou de novo. O rei respondeu, olha, volte de novo e tente receber toda a misericórdia do Bhagavatam, então você pode vir até mim. De novo ele falou isso. Então isso foi 2 ou 3 vezes e ele estava se sentindo insultado, esse sadhu, esse pandita, né? E ele falou, olha, eu não vou ficar mais aqui. Então depois disso ele voltou para sua casa, desenvolveu algum desapego e ele foi para Varanasi e começou a recitar o Bhagavatam diante de Kashi Vishwanath, da deidade na margem do Ganges, e não veio mais diante do rei para pedir. Então a única razão pela qual ele foi até o rei foi porque ele sabia muito bem que se eu recitar o Bhagavatam diante do rei, ele vai me dar uma grande doação. É por isso que ele estava pedindo para o rei, olha, ouça de mim. Mas agora ele desenvolveu algum desapego, ele foi para Varanasi, na margem do Ganges, diante de Vishwanatha, deidade do Senhor Shiva, e ficou ali recitando o Bhagavatam, e um dia ele sentiu. E agora o rei começou a procurar, cadê aquele Pandita? Passou 1 ano e ele não veio aqui. Depois disso, aquele rei começou a buscar onde é que aquele Pandita foi, e ele recebeu informação em vários locais, e ele ficou sabendo que aquele Pandita estava em Varanasi. Então o rei colocou uma roupa muito comum, tirou a sua roupa de rei, né, e colocou uma roupa comum e foi para aquele local em Varanasi. Aí ele prestou reverências prostradas para aquele Pandita, e o rei percebeu, olha, agora ele está recitando o Bhagavatam com lágrimas nos olhos, sem falar com ninguém. Agora o rei pediu para ele, olha, hoje eu tenho a chance de ouvir o Bhagavatam de você, porque hoje você recebeu toda a misericórdia do Srimad Bhagavatam. Então, Bhakta Bhagavata Grajyo no Buddhyano Chatikaya. If I go through commentary, and if I can explain very nicely, that doesn't mean I have direct. Se eu puder explicar ou ler as escrituras muito bem, isso não significa que eu tenha uma realização direta. Mas realização direta é algo necessário. Nós precisamos disso. Também tem um rei no sul da Índia, que eu já falei sobre ele, Kula Shekara. No Mukunda Malashrota ele escreveu, né, qual é o humor. Kula Shekara diz, chorando diante do Senhor Supremo, ele diz that majjanmana phalamidam madhugoita bhare matparthaniyo madanograha esha eva tadvritta bhitta paricharako bhitta bhitta bhrittasya bhitta iti mansmaro Lokanatha. Hey Lokanath, he is speaking. Ele diz, ó Lokanatha, ó Senhor de todos os mundos. Kula Shekara era um grande rei que nasceu no sul da Índia. E ele está orando aos pés de lótus do Senhor Supremo, ó Prabhu, ó Senhor. Majjanmana phalamidam madhukoita bhare matparthaniya madanograha esha eva tadvritta vritta paricharako vritta vritta vrittasya vritta iti mansmaro Lokanatha. Hey Lokanath.
Ei, Lokanath, ó Senhor de todos os mundos, eu nasci neste mundo material e eu acho que seria uma grande conquista deste nascimento humano. Ele está dizendo para o Senhor Supremo, Prabhu, ele está dizendo, olha, é a minha oração aos seus pés de lótus. É a minha única prece, o meu único pedido aos seus pés de lótus. E eu consideraria a sua verdadeira bênção se você puder me dar esse tipo de sentimento, que eu quero me tornar um servo de um servo de um servo de um servo de um servo do seu servo. Tadvritto vitto paricharako vrittosya vitto iti mang smaru Lokanath. If you want to give me some identity, se você quer me dar alguma identidade, eu quero esta identidade. Esta é a sua bênção. Eu considerarei a sua bênção se você me der esse sentimento direto de que eu posso me tornar um servo de 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 um servo do seu servo. Este é o objetivo último da minha vida. E Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj também falava que, como, Kulashekara, ele era um devoto. Kulashekara era um devoto, na verdade, mas, no fim das contas, ele quis abandonar o seu reino. Kulashekara estava cansado, ou ele ficou decepcionado com as pessoas que estavam ao redor dele, os ministros, a esposa, todos eram trapaceiros, todos trapaceiros. Então, Kulashekara gradualmente desenvolveu um desapego tão grande. Kulashekara decidiu abandonar o seu reino e ir embora para fazer um bhajana exclusivamente. Então, como isso aconteceu? Na verdade, havia um grande templo no palácio dele. Antes de entrar no palácio, você via aquele grande templo de Narayana, porque o povo do sul da Índia normalmente adora Narayana, o Senhor Supremo. Então tinha um grande templo ali, e eles adoravam o Senhor Supremo Narayana ali, com todas as opulências, muitas riquezas, E os sadhus, sannyasis vinham e sempre ali tomavam prasadam. Então o seva estava acontecendo continuamente. E lá havia muita honra para o Senhor Supremo, joias de ouro e tudo mais. Mas um dia tinha alguns ornamentos, umas joias muito caras que foram roubadas. E como foram roubadas? Ninguém sabia. Como é que foram roubadas aquelas joias valiosas? O rei não conseguiu identificar o culpado, mas o rei compreendeu, olha, deve ser uma trama. Aqueles que estão aqui comigo, qualquer um deles deve ter feito isso. Um deles é o culpado. Mas como detectar? Porque sem uma prova, eu não posso punir ninguém. Então ele decidiu, como posso punir alguém? Não posso punir ninguém. Eu preciso detectar, reconhecer quem é o culpado. Então o rei decidiu fazer um teste. O rei decidiu fazer um teste. Então ele orou diante do Senhor Supremo, falou, ó Prabhu, eu quero punir o culpado por isso. Quero punir esse homem que cometeu esta grande ofensa. Então o que ele fez? Ele conseguiu um grande aquário. Na verdade, aquário, normalmente a gente fala aquilo que tem peixes e água, mas a estrutura era como de um aquário, ou seja, uma cobertura de vidro, mas tinha um buraco por meio do qual você poderia colocar a sua mão ali dentro deste aquário. É uma
como se fosse uma caixa de vidro com um buraco para você colocar a sua mão ali dentro. Então não é um aquário, é uma caixa de vidro. Então o rei colocou algumas cobras venenosas. Kulashekara, o rei Kulashekara, colocou algumas cobras venenosas dentro daquela caixa de vidro. E tinha um buraco. E o rei convidou todos aqueles que ficavam por perto dele. Ele convocou todos e falou, olha, todos terão que colocar a mão dentro desta caixa. E ninguém queria colocar. Ele falou, não, vocês terão que colocar a mão dentro da caixa e se você não for o verdadeiro culpado, se você não for o culpado, então as cobras não vão te picar. E ele orou diante do Senhor Supremo. Com amor ele orou, ó Prabhu, você está dentro do coração de todos, como o Paramatma, a super-alma. Você está dentro do coração das cobras também. Então é o meu pedido aos seus pés de lótus, Prabhu. Aqueles que são inocentes, as cobras não devem picá-los. Então, com esta oração, o rei organizou uma grande assembleia e o rei falou, olha, primeiro de tudo, eu mesmo vou colocar a minha mão dentro desta caixa. Vejam. Então o rei colocou sua mão e antes disso ele falou, ó cobra, tenha cuidado. Se houver alguém, as pessoas que sejam inocentes, você não deve picar. Então, antes de tudo, o próprio rei colocou a sua mão na caixa e a cobra não o mordeu. E depois disso, um por um, todos foram colocando a sua mão. E então, aquele que era o primeiro-ministro do rei, o rei pediu para ele colocar a mão, mas o primeiro-ministro não queria colocar a mão. Por quê? Ele começou a chorar, o primeiro-ministro. Então ele foi identificado e ele confessou, olha, eu fui o culpado. Dessa maneira, depois disso, aquele rei Kulashekara desenvolveu esse tipo de desapego. Falou, olha, em quem eu estou confiando? Na verdade, todos são enganadores. A rainha, o ministro, todos. Então, por que eu devo ficar aqui? Eu devo ir embora desse lugar. Dessa maneira, ele abandonou o palácio para sempre para fazer bhajana exclusivamente. Desta maneira, nós, na verdade, aqueles que estão condicionados, presos à matéria, eles nunca desenvolvem esse tipo de desapego, porque eles estão esperando algum desfrute até hoje. Até hoje, eles estão esperando algum desfrute e é por isso que eles não abandonam o desfrute material e não podem desenvolver Bhakti. Esse é o ponto principal. Mas Prabhupada sempre costumava guiá-los de tal maneira para que eles não desenvolvessem esse espírito de desfrute. Ainda assim, depois que Prabhupada partiu deste mundo material, aconteceram muitas coisas que eu não quero entrar em detalhes agora. Depois que Prabhupada partiu, muitas coisas aconteceram. E Prabhupada, em uma de suas cartas, ele falou para alguns devotos. Ele disse, olha, eu não concordo com você porque você acha que você tem uma especialidade. Prabhupada escreveu em uma carta para um devoto, para um suposto discípulo dele. Ele diz, olha, você sempre acha, Prabhupada diz, você sempre quer seguir o seu próprio caminho, você sempre quer agir da sua própria maneira. Pranipat, Pranipeshna, Seva. Esses são os 3 procedimentos por meio dos quais você pode desenvolver Sharanagati, rendição, e obter Bhakti, Tattva-gyana, tudo. Mas você não está pronto para seguir esses 3 procedimentos, submissão, auto-investigação e seva. Você está evitando esses 3 procedimentos e está seguindo a sua mente caprichosa. Que benefício eu posso fazer por você? Não posso fazer nada. Você está argumentando que
na sua vida, você já aceitou alguns sannyasis, alguns brahmacharis, algumas personalidades exaltadas. Você pensou que eles eram muito elevados. E depois disso, você descobriu algumas falhas neles. E depois disso, você perdeu o seu interesse em fazer bhajana. Então, Prabhupada diz que este tipo de humor suicida eu não posso aprovar. Talvez alguém possa cair do caminho, possa se desviar, mas por que você está preocupado com isso? Você não deve ser tão fraco para ficar flutuando e cair em Maya. Nós não devemos ficar flutuando em Maya. Você pode dizer, eles estão agindo assim, então não posso me conter também. Mas Prabhupada disse, olha, eu não concordo com você. Por quê? Porque se você quiser obter a verdade absoluta, se você realmente está interessado, em alcançar esta verdade absoluta, então ninguém pode causar problemas para você. Você tem uma fraqueza e você está seguindo eles como se fossem os seus mestres, você não está me seguindo. Então agora você vai ser compelido a ir embora. Então é o meu pedido. Prabhupada disse, né? É o meu pedido. Não tente encontrar falhas nos outros. Tente encontrar as suas próprias falhas. Não fique seguindo o humor de Ekalavya. Prabhupada diz, não siga o humor de Ekalavya. Você deve seguir o humor daquela esposa casta, Pativrata Ramani. Você deve seguir o humor daquela esposa casta, Pativrata Ramani. Você deve seguir o humor dessa esposa casta. Você não deve seguir o humor de Ekalavya. Ekalavya queria provar. Ekalavya, ele queria provar que ele estava obtendo muito poder de Gurudeva, mas, na verdade, Ekalavya desenvolveu algum poder, porque ele estava concentrando sua mente. Mas isso não é Bhakti realmente, porque Gurudeva nunca aprovou Ekalavya. Gurudeva nunca aprovou o que ele estava fazendo. Então, ele estava fazendo à força, o que não é Bhakti realmente. Então, Prabhupada diz, a gente não deve seguir o humor de Ekalavya, pelo contrário, nós devemos seguir o humor de uma esposa casta. Prabhupada diz que essa Pativrata Ramani, e o que essa esposa casta fazia? Né? Porque para satisfazer o marido, ela foi seguir um procedimento por meio do qual ela pudesse satisfazer o marido. Então, para satisfazer o Senhor Supremo, ou seja, Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos seguir o nosso Gurudeva. Nós devemos seguir nosso Gurudeva, ou seja, Guru Vaishnava, o Shrota Panta. Nós não vamos seguir o idealismo de uma personalidade material. Talvez ele tenha uma grande posição e honra neste mundo material, mas nós não vamos segui-lo. Então, no idealismo de Prabhupada, nós nunca vemos esse tipo de atitude suicida, ou seja, Atmahatya, da pessoa pensar, olha, ele está agindo errado, então eu também vou agir errado. Né? Muitas vezes antes eu disse que quando Prabhupada organizou uma grande sociedade, ele poderia surgir algum problema. Então, às vezes, certa vez, Srila Goswami Maharaj e Srila Hayagriva Brahmachari, que era Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ou seja, Hayagriva Prabhu e a Prakrita Prabhu se aproximaram de Prabhupada e falaram, olha Prabhupada, a gente está coletando dinheiro de vários locais, mas a gente não quer entregar este seva
essas doações para aquele responsável. Nós queremos entregar para você, porque ele não está usando adequadamente. Mas Prabhupada falou, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não sei nada sobre isso? Eu sei muito bem. Mas por que vocês estão preocupados com isso? Por que vocês estão preocupados com isso? Um dia, eles foram até Prabhupada e falaram, olha, a gente não pode ficar nessa sociedade. E Prabhupada perguntou por quê? E eles falaram, olha, está acontecendo uma certa corrupção aqui. E Prabhupada falou, por que você está preocupado com isso? Você acha que eu não sei? Eles estão vindo para mim, não é para fazer Haribhajana. Eles vieram para mim para receber alguma facilidade material. Eles vieram para obter uma facilidade material, então estão obtendo isso. Mas vocês vieram para mim para desenvolver Bhakti. Então, qual é o problema com você? Eu estou com você. Continue fazendo bhajana. Dessa maneira, Prabhupada sempre costumava apoiar aqueles que estão realmente interessados em fazer bhajana, aqueles que estão realmente interessados em seguir Prabhupada. Com eles, Prabhupada sempre ele dizia, olha, nunca tente criticar os outros, sempre tente encontrar as suas próprias falhas, aí você pode se corrigir. Eu tenho essa responsabilidade, eu estou atuando como um acharya, então é a minha responsabilidade falar palavras duras. Então por que você está se dando a este trabalho? Por que você está se dando a esse trabalho de se envolver em controlar Guru Vaishnava? É o meu dever, eu estou agindo como acharya, então eu tenho que fazer isso. Então, por que você está assumindo essa responsabilidade? Você não deve fazê-lo. Dessa maneira, Prabhupada sempre corrigia essa mentalidade, ou continha essa mentalidade daqueles que queriam controlar os outros. Então, com relação a Diksha Guru, Shiksha Guru, não deve haver nenhuma concepção material. Então, a todo tempo, você deve pensar que Gurudeva não é um homem material. Gurudeva não é uma personalidade material. Gurudeva é o próprio Senhor Supremo. É a soma de todos os semideuses. Então, se você tiver uma concepção material, um tratamento material com o seu Gurudeva, então esse é um grande problema, você pode cair. Então, Prabhupada dizia, Tasmad Guru Prapadeta Jiggasu Seyautam Jiggasu Seyautam Sabde Parichanisnatam Brahmani Upasamasrayam. Without Vaikuntha realization, que sem a realização de Vaikunta, sem uma realização direta, ninguém pode pregar. Se não houver realização direta, ou seja, Vaikunta Bhava, essa realização espiritual direta, essa pessoa não pode atuar como um guru transcendental. E o sintoma de um acharya transcendental, o sintoma de um guru transcendental, é que ele está ininterruptamente fazendo seva. Quando você puder ver que ele está ocupado em seva ininterrupto, Vaikunta Bhava, sempre, Vaikunta Bhava, ele está a todo tempo com uma personalidade excepcional. Ele está como induzido. Ele está a todo tempo com Vaikunta Bhava. Esta pessoa pode agir como acharya, ele pode ir pregar, mas um homem comum não pode ir pregar, não é possível para ele. Então, no Srimad Bhagavad Mahapurana, Prabhupada diz como desenvolver Tattva Gyana. Está escrito: Tatro Bhagavatano Dharmano Sikshet Guruvatma Deivataha Amayaya Anubritva Jaistu Shid Atma Atmado Harihi. Tatro Bhagavatano Dharmano. Bhagavad Dharma
Como obter o Tattva Gyana, o conhecimento divino do Bhagavata Tattva? Bhagavata Tattva Vigyana. Está escrito esse procedimento no Bhagavatam. Tatro Bhagavatano Dharmano Shikshet Gurvatma Devataha. Dizendo, você pode obter todo o conhecimento do Bhagavata Dharma do seu Gurudeva e você deve pensar que Gurudeva e Bhagavan não são diferentes um do outro. Tatro Bhagavatano Dharmano Shikshet Gurvatma Devataha and Amayaya Anuvritva. E esse ponto, Amayaya Anuvrita, significa 100% de submissão. Não deve haver duplicidade, não deve haver nenhum traço de Maya. Ou seja, se você tiver submissão, mas tiver Maya ou falsidade também, então isso não é Anugatya, não é submissão. Amayaya Anuvritva Jaistu Shed Atma Atmado Harihi. Amayaya Anuvrita significa você deve seguir o seu Sadguru, o coração dele totalmente. Totalmente. Não deve haver nenhuma disparidade, nenhuma diferença. Então, sem nenhuma Maya, ou seja, plena sinceridade, você deve obedecer, cumprir a ordem de Guru Vaishnava, ou seja, fazer seva, e anuvrita significa seva ininterrupto, anuvrita significa anugatya, ou submissão ao canal preceptoral, Shrota Panta, e se você puder agir dessa maneira, neste caso, você pode receber esse Bhagavata Tattva Vigyana. Jaistu Sed Atma Atmado Hari. And through this procedure, e por meio deste procedimento, o Senhor Supremo pode ficar muito feliz. Por meio desse procedimento, o Senhor Supremo pode ficar muito feliz. E não apenas isso, mas também o Senhor Supremo vai querer vender a si próprio diante deste devoto. O Senhor Supremo vai querer se vender. Você pode se lembrar desse verso do Srimad Bhagavatam? Aham bhakta paradhina hi ashatantra ivadijo disloka. Que Bhagavan, ele quer ser controlado por aquele devoto que está seguindo um Sadguru, não um Asatguru, um guru falso. A maioria de nós pensa que Prabhupada, durante a lila dele, muitas pessoas... Por que eu estou dizendo isso, na verdade? Muitos devotos de Prabhupada, eles costumavam encontrar falhas em Prabhupada. Eles pensavam que Prabhupada estava falando Harikatha, ou Prabhupada agia de certa maneira, então Prabhupada deve ter alguma falha. Então, às vezes, eles pensavam, olha, se Prabhupada é Antaryami, se Prabhupada é um Acharya excelente, então por que Prabhupada está aprovando as atividades deles? Se Prabhupada é Antaryami, ele conhece tudo, se ele é um Acharya excelente, então por que Prabhupada está apoiando as atividades materiais deles? Esse tipo de pergunta surgia para esses supostos discípulos. Mas eles não podiam entender o humor de Srila Prabhupada. Muitas vezes eu disse, não é? Muitas vezes antes eu disse, não é? Que Prabhupada dizia que eu posso descer a qualquer nível para o verdadeiro serviço a Chaitanya Vani. Para Gauranga Seva, para servir Gauranga, eu posso fazer qualquer coisa externamente. Externamente você pode ver. Mas, internamente, Prabhupada não vai aprovar ninguém. Alguém queria brigar com Prabhupada. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur partiu no ano 1914, depois de alguns dias apenas, eles estavam brigando com Prabhupada dizendo, olha, você é muito estrito, muito duro. Na verdade, na época de Bhaktivinoda Thakur convidava aqueles grupos de Kirtana. Bhaktivinoda Thakur convidava grupos de Kirtana de Shantipur. A gente viu, eles faziam Kirtanas com muitas pessoas que vinham, mas você não aprova isso. E Prabhupada diz, na verdade, você
nunca pode entender o humor de Bhaktivinoda Thakur. Você nunca pode entender o humor de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur nunca foi a favor daquele tipo de Kirtana Sahajiya. E eles diziam, mas nós vimos. Então, Prabhupada dizia, agora, Bhaktivinoda Thakur partiu, ele acabou de partir e vocês já estão brigando comigo. Depois de alguns dias, vocês vão achar falhas em mim também. Estejam certos que Bhaktivinoda Thakur não era um Sahajiya. Bhaktivinoda Thakur era um praticante da devoção pura, perfeita. Às vezes, Bhaktivinoda Thakur arranjava esse tipo de programas para enganar aqueles que são tolos. Bhaktivinoda Thakur organizava esses programas e ele se sentava ali e cantava Harinama. Por quê? Porque aqueles que não têm nenhum interesse em vir para o Dham, aqueles que não têm nenhum interesse em estar em sadhusanga, aqueles que não escutam Harikatha, para eles, Bhaktivinoda Thakur era muito esperto. Então ele arranjava, organizava esse Kirtana dos Sahajiyas. Então, naturalmente, muitas pessoas iam vir e depois disso elas teriam a chance de olhar aos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur. Elas poderiam ouvir o Harikatha de grandes sadhus e ser beneficiadas. Você deve ver a Vani, os escritos de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, eles nunca aprovavam Kirtana Sahajiya. Então, Prabhupada diz, se a gente pensar dessa maneira, que Bhaktivinoda Thakur costumava organizar esses Kirtana Sahajiyas, isso é um Siddhanta totalmente errado. Bhaktivinoda Thakur nunca organizou esse tipo de Kirtana, mas isso é um tipo de técnica, mas atualmente, nós não podemos seguir esse tipo de técnica, mas aquelas gigantes personalidades espirituais, como Bhaktivinoda Thakur, ele pode fazer isso, nós não podemos. Bhaktivinoda Thakur costumava convidar no Yoga Pit Mandir os kirtanias, os cantores de Shantipur. E Prabhupada disse, olha, a gente não tem o direito de ouvir esse tipo de Kirtana Sahajiya, que está aí aberto no mercado. Nós não temos o direito de ouvir esse tipo de Kirtana Sahajiya que está no mercado aberto. Nós não temos esse direito. Eles não têm controle sobre os seus órgãos sensoriais, nada disso. A gente não pode permitir. E Bhaktivinoda Thakur também nunca permitiu. Mas você acha que ele permitia? O que fazer? Então, o que fazer? Dessa maneira, Prabhupada diz que, na verdade, na época de Prabhupada, muitos devotos sempre costumavam entender mal Prabhupada e suas atividades. Eles sempre entendiam mal Prabhupada e, por fim, eles partiram, foram embora. Então, eles costumavam duvidar. Olha, por que Prabhupada está organizando, fazendo esses arranjos? Convidou Anderson, que era o ministro britânico na Índia. Então, talvez Prabhupada não seja um Siddha Mahatma, talvez Prabhupada não seja Antaryama. Eles podiam pensar assim. Dessa maneira, Prabhupada sempre seguia tal procedimento para que a pregação máxima pudesse ser feita. Harikatha, Kirtana, o tempo inteiro. Então, aqueles que não seguem a instrução de Prabhupada, o Siddhanta Vichara de Prabhupada, a concepção perfeita dele, e eles estiverem apenas olhando o que Prabhupada está fazendo, eles vão cometer um erro, eles não vão entender. Para compreender um grande sadhu como Prabhupada, nós devemos seguir o Siddhanta Vichara dele, porque quando eles falam Siddhanta Vichara, eles não vão nos enganar. Às vezes, externamente, eles agem de maneira enganosa. Então, neste caso, há toda a possibilidade que a gente entenda mal eles. Então,
Se fosse necessário, quando fosse necessário, o Prabhupada fazia esse tipo de lila, mas as pessoas comuns não têm a capacidade de entender isso. Dessa maneira, nós sempre queremos provar que nós recebemos iniciação de Prabhupada, que nós recebemos a chance de ficar por muito tempo com Prabhupada. A gente diz isso, mas, na verdade, eles nunca podem entender o humor de Prabhupada, eles ficaram lá com Prabhupada externamente, mas não puderam compreender o humor de Srila Prabhupada. Dessa maneira, na verdade, nós estamos sempre desviados do caminho de Srila Prabhupada. Dessa maneira, nós estamos sempre desviados do caminho de Srila Prabhupada. Na vida de qualquer Sadguru Acharya, nós podemos ver duas coisas muito importantes: Anugraha e Nigraha. A qualquer momento eles podem conceder misericórdia e eles podem conceder punição também. Sadguru Vaishnava, eles têm o direito de me punir e ao mesmo tempo eles podem, às vezes, eles podem me punir e podem me abençoar também. Então, se você entendê-lo mal, se você não puder entender este tipo de humor de Guru Vaishnava, que eles têm esse direito de me punir e ao mesmo tempo eles têm o direito de me dar kripa, misericórdia, bênção. Se você entender mal, isso é um grande problema. Nós podemos cair. Se você quiser criticá-lo, questioná-lo, então eu quero parar hoje com isso, na verdade. Kipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Varharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Vanchakalpadurvasya Kipasindha Bhavasya Patitanam Pavana Bhavishna Bhyo Namo